Esse, sem dúvida, foi um dos vídeos mais falados pelo mundo inteiro nos últimos dias. Em pleno 2020, uma pessoa foi brutalmente assassinada por causa da cor da sua pele, por ser negra. Por que casos como esse continuam ocorrendo? Para entender sobre isso, precisamos levar em conta um panorama histórico que já dura séculos. No início do século XV, começava uma expansão marítima liderada por Portugal e Espanha, seguidos pela Inglaterra, França e Holanda. Era uma colonização de exportação, sendo o principal alvo as Américas. Logo foi preciso mão de obra para esses novos territórios e pessoas africanas foram trazidas à forças para trabalhar nas lavouras cafeeiras e canavieiras. O sistema escravagista era visto como algo muito comum por aqui, como retrata o escritor Machado de Assis. Prudêncio, um moleque da casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso com a varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito, um ai nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Machado de Assis publicou Memórias Póstumas 7 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil. Mas o que esse livro retrata não para de ser visto na sociedade mesmo depois daquele 13 de maio de 1888, pois o legado da escravidão ainda é visto anos mais tarde por causa de um racismo estruturado no Brasil. Muitos autores, como Gilberto Freire, tentaram amenizar a sociedade racista, dizendo que a miscigenação brasileira fora tão forte que já não podíamos classificar nos brancos, negros ou indígenas. Tal teoria já foi duramente combatida, visto que não houve uma miscigenação, foi escravização e estupro. O geógrafo Milton Santos nos ajuda a perceber que muitas coisas que aconteceram no Brasil foram omitidas, e é por isso que o racismo perdura até hoje. Os brasileiros, de um modo geral, eles não têm vergonha de ser racistas, mas eles têm vergonha de dizer que são racistas. Eu acho que isso É por isso que até hoje ainda sentimos os reflexos dessa sociedade. E acontece em várias áreas, na literatura, nos esportes, nas artes, em todos os lugares, os negros ainda precisam lutar para ter uma voz ouvida. Também precisam lutar pela violência policial, que cada vez mais mata pessoas inocentes, a maioria pretos e pardos. O artigo número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. El 16 de febrero de 1946, el Consejo Económico y Social creó una Comisión de Derechos Humanos. E essas manifestações, por causa da morte de um cidadão, George Floyd, repercutiram no mundo todo porque as pessoas pretas estão cansadas e precisam que algo seja feito urgentemente. Porque, assim como muitos dizem, sem justiça, sem paz. Yeah, I wake up and I'm scrolling on my Instagram. Damn, the police just killed another man. Can you tell me why these fucking pigs hate us? They see the color of our skin, now we dangerous. They try to pin us, kill us, anything to put us down. He caught a body and he walked away with a smile. Like how I'm supposed to feel when I walk into the store and all because my skin, they gon' judge me from the door. And how I'm supposed to feel when I know my skin is dark and all I wanna do is take a walk out in the park. Like how I'm supposed to feel, yeah. Can we keep it real, yeah, yeah. Like how I'm supposed to feel.
tranquilo ao longo do dia, mas à noite, manifestantes começaram a lançar fogos de artifício e objetos contra a cerca. E os policiais responderam usando spray de pimenta. I can't breathe, I can't even feel my body. Can you tell me why the police tryna stop me? Cause it's a man down, it's a man down. Cause you in a blue suit, you the man now. How you playing God like you could take a life? The way that y'all be moving, man, I swear that it's not right. They say that we the problem, we the problem. When you come inside our hood and start problems, like all we want is peace right now. Tell the fucking police to pipe down. Like all we want is peace right now. Tell the fucking police to pipe down. Everybody, the world needs to be watching this. The world, please watch this. Os protestos podem ser um recurso poderoso, mas será que protestar é a solução? Muitas pessoas de destaque acham que protestar contra sistemas opressivos é um dever moral. Contudo, não seria muito mais fácil se apenas estabelecêssemos os padrões como Jesus, de que todos nós somos irmãos? Alguns concluem que nunca haverá verdadeira igualdade racial, mas eu acredito que Deus não vai permitir que o ódio racial exista para sempre. Acredito que o reino dele fará profundas mudanças na Terra. A Terra será um lugar pacífico em que todos vão poder viver sem nenhuma barreira racial.